Hoje a palavra está lá em Mateus, o texto do dia, a palavra do dia aqui, está lá em Mateus 6, do versículo 25 ao 34. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso, né? Sobre esse tema. Jesus ele estava aqui, contextualizando um pouco, Jesus estava aqui no chamado Sermão do Monte, né? Ensinando sobre diversas questões, sobre diversos temas da vida. Então eu convido você a ler depois com calma, a estudar, não somente ler, mas a estudar os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, o chamado Sermão do Monte, onde Jesus ensina os discípulos e, por consequência, Jesus também ensina a multidão que ali estava. E Jesus fala de coisas práticas. Jesus fala de uma espiritualidade viva, uma espiritualidade de ação, durante esses 3 capítulos. E lá no capítulo 6, versículo 25 ao 34, Jesus ele nos ensina acerca das preocupações dessa vida. E vocês vão perceber que durante esse texto, do versículo 25 ao 34, durante 3 vezes, Jesus ele dá uma ordem muito direta para nós. Não vos inquieteis, não vos preocupeis, não estejais ansiosos com as coisas dessa vida. Por que nós vamos falar dessa palavra hoje? Não só hoje, temos falado muito sobre esse tema, porque nós estamos num momento em que as pessoas, elas estão muito ansiosas, né? As pessoas hoje, elas estão muito inquietas, né? O que vai acontecer, né? O que vai acontecer na pandemia, no pós-pandemia, a pandemia vai passar, a pandemia não vai passar, quanto tempo vai demorar, vai ter a vacina, não vai ter vacina para todo mundo, né? E quando a gente começa a ver as notícias, a gente fica ainda mais inquieto, porque a mídia traz números muito terríveis todo o tempo, né? Número de mortos, número de infectados, a taxa de desemprego aumentando, enfim, essas são as circunstâncias da nossa vida, e isso nos impõe uma inquietação a respeito dessas coisas. O que vai acontecer no futuro? O que vai acontecer? Né? E se nós não estivermos atentos ao que Jesus nos ensinou, nós corremos um sério risco de perdermos o foco. Corremos um sério risco de olharmos para o problema e deixarmos de olhar para Jesus. Vamos à leitura bíblica e depois nós vamos continuar conversando um pouquinho sobre esse texto, que para mim é um dos melhores textos que eu conheço da palavra de Deus. Vamos lá. Então, Mateus 6, 25 até o 34. Eu vou ler o texto inteiro, depois a gente vai voltando em algumas partes. Diz o seguinte, por isso vos digo, Jesus dizendo, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves dos céus? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais dessas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará para si seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, queridos, se vocês forem analisar aqui com calma, vocês vão perceber que durante 3 momentos, Jesus ele dá uma ordem muito clara. Não vos inquieteis. O versículo 25
não andeis ansiosos. Depois o último capítulo, portanto, 34, não vos inquieteis. E o versículo 28, não andais ansiosos. Então, é o mandamento de Jesus para nossas vidas, não nos inquietar. Mas muitas vezes, na prática, é difícil, eu sei disso. E isso que eu quero meditar um pouco com vocês. Como obedecer a essa palavra de Deus, como que nós podemos obedecer esse ensinamento de Jesus, se na nossa vida as circunstâncias muitas vezes nos impedem de fazermos isso. Para tanto, nós precisamos estar atentos aonde está o nosso coração e onde está o nosso foco. Muitas vezes, queridos, o grande problema nosso é que nós focamos no problema. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre foco, tá? Depois nós vamos falar sobre outros pontos. Mas vamos parar um pouquinho para pensar. Eu quero convidar você a pensar um pouquinho onde está o foco da sua vida. Onde você foca? O que mais toma conta dos teus pensamentos? Quando você está ao deitar, na hora que você vai deitar, na hora que você vai tomar banho, na hora que você acorda, na hora que você está dirigindo, na hora que você está cozinhando, na hora que você está passando roupa, na hora que você não está fazendo nada, na hora que você está trabalhando, enfim. Faça uma meditação agora, pense consigo mesmo e tente trazer na lembrança qual é o foco da tua vida. O foco do teu pensamento se torna o foco da sua vida. Muitos hoje, abrindo um parênteses aqui, muitos palestrantes que ensinam sobre como ter sucesso na vida, né? Uma das técnicas que esses palestrantes usam para você ser bem-sucedido e você ter técnicas, usar técnicas para ser bem-sucedido, é você focar o teu pensamento naquilo que você quer. Né? Então tem, por exemplo, sem falar nomes de empresas aqui, mas tem algumas empresas que falam o seguinte, ó, você quer comprar um carro, uma BMW, por exemplo, né? Essas palestras de autoajuda e de chamado networking, né? Ou pirâmides de relacionamento, o pessoal fala muito sobre isso. Eu já participei em algumas palestras, e são até às vezes engraçadas, né? Porque o cara diz o seguinte, ó, coloca uma foto lá da BMW no teu espelho, coloca a foto da BMW lá no monitor do teu trabalho, né? Se você quer um iate, você pega a foto do iate que você quer e mentaliza aquilo, e mentaliza, né? E acorda pensando naquilo, e você vai começar a botar toda a tua energia, toda a tua força, todo o teu esforço para conquistar. E aquilo vai martelando de tal maneira, e de fato, se a pessoa faz isso, ela consegue o resultado. E chega lá no final de um ciclo, de uma carreira, de alguns anos, essa pessoa acaba conquistando mesmo aquilo que ela deseja, né? Outras pessoas, elas colocam na cabeça que quer mudar de casa, quer uma casa, e fica com aquele negócio na cabeça, e aquilo vai, até que um dia ela acaba conseguindo mesmo. Bom, isso é o mundo, técnicas de foco. Vamos voltar aqui um pouquinho. Onde está o foco da nossa vida? Onde nós estamos focando nossa energia? Onde nós estamos focando o nosso pensamento? E aí Jesus, nesse ensinamento, ele diz isso para a gente claramente. Ele fala, olha, tome cuidado onde está o seu foco. Às vezes o nosso foco está na vestimenta e não no corpo. E Jesus fala, não é o corpo mais importante que as vestes? Porque às vezes nós estamos mais focados nas vestes do que no corpo. Às vezes nós estamos mais focados na comida do que no corpo. O que Jesus quer dizer com isso? O que é mais importante para nós? Onde deveria estar o nosso foco? Não nas coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo, queridos, são coisas acessórias. Nós, obviamente, precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos desenvolver, isso é muito bom, e precisamos ir atrás das coisas. Mas nós temos que tomar cuidado onde está o nosso foco. E Jesus, no final, lá no versículo final, no versículo 33, ele fala, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então, nós temos que botar o nosso foco, queridos, no reino de Deus. Nós temos que começar
ou continuar, né, crendo que nós já estamos fazendo isso, e aqui eu quero trazer uma palavra de ânimo para vocês, de que se nós focarmos no problema, nós vamos ter cada vez mais problemas. Se nós focarmos em Jesus, nós vamos ter uma esperança no eterno que é Cristo. E Jesus dá a receita muito simples. Muitos dos nossos problemas, queridos, se devem ao foco errado nas nossas vidas. Qual é o grande convite de Jesus? Vamos analisar a nossa situação como cristão. Qual é o grande convite de Jesus? Jesus fala, deixa tudo o que você tem, depois vem e segue. Jesus está dizendo, troque o foco da sua vida. Deixe a sua família em segundo plano. Quem não abrir mão do pai, mãe, irmão, esposa, filho e filha, não pode ser discípulo de Jesus, palavra do próprio Jesus. Por quê? Porque o nosso foco não pode estar na família, o nosso foco tem que estar em Jesus. Ou nas coisas materiais, muitas vezes o foco nas coisas materiais, de ganhar dinheiro, de ter bens, de prosperar, não tem problema nenhum ser um homem próspero, mas o problema é quando o nosso foco está nessas coisas. Ou muitas vezes nós temos uma preocupação com a saúde, o que também é muito bom, porém não pode ser o foco. Nós queremos sempre estar muito saudáveis, e compra remédio, e compra aquilo, e faz aquilo, né? Algumas pessoas se dedicam muito na academia, e vão para a academia. É bom, a academia é ótimo, é maravilhoso ir para a academia. Mas o foco... É muito bom você quando está doente, vai no médico, o médico receita alguma coisa para você, e você tem que tomar um remédio. É bom aquele remédio? É, mas o foco não pode ser o remédio. O foco não pode ser a alimentação. O foco não pode ser a vestimenta. O foco não pode ser as coisas desse mundo. E Jesus está dizendo, muda o foco da sua vida. Mude. Foque em Jesus, foque no reino de Deus. E aí, queridos, tudo começa a ficar muito mais leve. A gente começa a ter uma vida muito mais suave. Glória a Deus por isso. A gente estava aqui no louvor agora, eu estava pensando, qual é a melhor coisa para nós aqui hoje? Cristo vive. Olha que tremendo. Cristo vive. Cristo não morreu. Cristo vive. E essa palavra foi dada pelo próprio Cristo. Então, quando nós focamos a nossa vida naquilo que é eterno, naquilo que é de Jesus, o próprio Jesus nos fala, as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem uma máxima que se diz por aí, que eu acho que é bem interessante, que diz o seguinte, ó, não fale para Deus o tamanho do seu problema. Fale para o seu problema o tamanho do seu Deus. Qual que é a brincadeira aqui, o trocadilho? Muitas vezes nosso foco está no problema. Alguns dias atrás eu falei sobre a questão do copo meio cheio, meio vazio. Muitas vezes nós olhamos o copo meio vazio. Muitas vezes nós focamos no problema, focamos na dificuldade. E Jesus, ele nos chama a termos fé em Cristo, para que a nossa ansiedade, a nossa inquietez seja colocada diante de Jesus. E isso só é possível, queridos, quando nós focamos em Jesus. Não dá... Eu quero insistir um pouquinho aqui, não dá para seguirmos Jesus mais ou menos, não dá para a gente seguir mais ou menos Jesus, não dá para a gente mais ou menos ser cristão. Ser cristão é que nem mulher grávida, né? Ou está grávida ou não está, ou é cristão ou não é cristão. E ser cristão significa, né? Não tem mulher mais ou menos grávida, né? Ou está ou não está, é sim ou não, né? Então o reino de Deus também é assim, ou você entrega tudo, ou você não entrega. Porque aquele que entrega parte, na hora que vem a chuva, lá no capítulo 7 de Mateus, a gente também falou isso esses dias, sobre os 2 fundamentos, se você não compromete, se você não foca no reino de Deus, na hora que vem a pancada, na hora que vem a chuva, os ventos, a gente não segura. É aí que nós diferenciamos os cristãos verdadeiros dos cristãos mais ou menos, ou cristãos meia boca, se é que existe cristão meia boca, né? Porque o que acontece? A chuva vem para todo mundo, o vento vem para todo mundo, a pandemia veio para todo mundo, o Covid-19 está aí para todo mundo. Onde está a diferença? A diferença está aqueles que focam na doença ou aqueles que focam no reino de Deus. Não é porque você é cristão que você está menos suscetível a essas coisas. Não, pelo contrário, muitas vezes o cristão acaba até sofrendo mais. Mas é muito mais fácil quando o nosso foco está em Jesus.
Nós vivemos aqui, vou avançar um pouquinho, nós vivemos hoje numa sociedade que está totalmente ansiosa, né? A sociedade, as pessoas estão muito ansiosas. As doenças mais terríveis do nosso século são as doenças chamadas doenças da alma, as doenças psicológicas, ligadas à depressão, ligados à ansiedade, ligados à síndrome do pânico, ligados a essas questões que de alguma forma, direta ou indiretamente, estão ligadas à ansiedade, à inquietude. Mas a receita já está dada por Jesus. Vamos ouvir o que Jesus nos fala. Vamos aqui avançar mais um pouquinho sobre essa questão da ansiedade. E eu quero falar aqui sobre 3 itens, rapidamente, que estão relacionados à raiz da ansiedade. O primeiro, eu já falei um pouquinho para vocês, que é o materialismo. Muitas pessoas ficam ansiosas por conta do materialismo, por conta da urgência que esse mundo capitalista nos traz de termos e possuirmos, né? De termos coisas, possuirmos coisas e sempre tentarmos avançar. E muitas vezes o fato de colocarmos essa questão do dinheiro em primeiro lugar nos traz uma série de problemas. E Jesus, alguns versículos antes, se eu não me engano, no versículo 24, voltando um pouquinho, capítulo 6, 24, Jesus fala: é impossível servir dois senhores. Ou você há de agradar a um e aborrecer o outro, ou aborrecer um e agradar o outro. E no final ele fala: é impossível você agradar a Deus e ao dinheiro, ou a Deus e a Mamon, que é o chamado Deus do dinheiro, ou o demônio do dinheiro. Então o que Jesus está dizendo? Olha, não dá para dividir, não dá para você ficar um pouquinho aqui servindo ao dinheiro e um pouquinho aqui servindo a Deus. Você precisa focar em Jesus e abrir mão das coisas materiais, considerar as coisas materiais em segundo plano. Como que nós fazemos isso? É quando nós começamos a orar e buscar e colocar essas coisas materiais a serviço do reino. É assim que se coloca em segundo plano. Então você começa, se você tem uma casa boa, você pensa assim: essa casa não é minha, essa casa é do Senhor. Então eu vou colocar ela a serviço do reino e essa casa vai servir ao Senhor. Então você começa a ser muito mais hospitaleiro, muito mais aberto a receber pessoas, porque você começa a desenvolver esse pensamento: essa casa não é minha, essa casa é do Senhor. Logo, eu tenho que usar essa casa para abençoar as pessoas, que essa é a vontade de Deus. E assim com outras coisas materiais. Se você tem uma empresa, se você tem um carro, se você tem bens materiais, você coloca esses bens à disposição do Senhor, à disposição do reino de Deus. E você não põe o seu coração naquilo, mas você abre o seu coração para que o Senhor use os seus bens para servir a igreja. A outra coisa é a manipulação. O segundo item, falei do materialismo, o segundo item que está ligado a uma raiz de ansiedade. A manipulação. Como assim manipulação? Muitas vezes nós manipulamos as situações, as circunstâncias, para buscar aquilo que nós queremos, né? Então nós, quando queremos muito uma determinada coisa, nós vamos manipulando, falando com um, falando com outro, mexendo as circunstâncias, envolvendo para atingir aquilo que nós queremos. Nós não temos a paciência de orar e esperar no Senhor. Nós queremos como que ajudar a Deus. Deixa eu falar aqui, abrindo um outro parênteses aqui, trazendo uma questão que está no mundo, mas para fazer vocês entenderem. De quando em quando eu gosto de ler um pouco, estudar um pouco sobre neurociência. O que é a neurociência? É o estudo dos pensamentos, dos neurônios, né? Como que o cérebro do ser humano funciona. Basicamente, sempre se teve assim uma percepção de que o homem, ele age mais pelo lado racional do cérebro, ele decide mais pela razão, e que a mulher decide mais pela emoção, né? Isso a gente ouve falar há muitos anos. O homem é mais razão, a mulher é mais emoção. Mas estudos recentes mostram que não é bem assim. Na verdade, tanto homem quanto mulher, eles agem pela emoção, pelo lado do cérebro que é mais emotivo, pelo lado mais passional, pelo lado mais emotivo. E o outro lado do cérebro, que é mais racional, nós, seres humanos, buscamos do lado racional argumentos para concordar ou para apoiar a decisão que o nosso lado emotivo já tomou. Vou exemplificar para ficar melhor. Vamos imaginar que você quer comprar um carro, e quando você bate o olho no carro,
você fala, gostei do carro, né? No teu lado emocional fala, gostei, quero esse carro. Só que aí, se você é um homem ponderado, você vai buscar no lado da razão os motivos para comprar aquele carro. E aí, não sei se vocês já se depararam com essas situações que as pessoas falam, não, mas olha só, esse carro aqui, ele é econômico, esse carro aqui, o seguro é barato, esse carro aqui, manutenção é baixa. Você consegue buscar no lado racional argumentos para decidir, para apoiar a decisão que você já tomou pelo lado emocional. E você vai se convencendo, você convence a você mesmo de que aquilo é um bom negócio. Já percebeu isso? E aí passa algum tempo, aquele carro já não é tão bom assim, o teu cérebro ele muda os argumentos, ele vai no outro lado. Ele fala, esse carro aqui é muito fraco, ele era econômico, né? Quando você queria comprar era um carro bom porque era econômico. Agora você quer se desfazer do carro, você fala, não, esse carro é muito fraco, para viajar é ruim, e não sei o que, você começa a achar os defeitos. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso cérebro muitas vezes nos engana. E cuidado com o marketing, eu estou dizendo isso porque marketing usa isso. Ele atinge você no lado emocional para você falar, vou comprar. E depois ele te dá os argumentos para você comprar. É assim que funciona o marketing, ele te induz a comprar. Gente, vamos trazer isso para a palavra. Olha só, é justamente o item da manipulação que eu estou falando. De não andais inquietos, o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, ou que não vestiremos. Muitas vezes, a gente busca uma razão para tomar decisões que são precipitadas, são decisões que não nos levam à vontade de Deus. E nós queremos acelerar o processo, nós queremos nos adiantar na decisão, nos adiantar naquilo. Então, às vezes eu vejo, né, às vezes a esposa pressionando o marido para uma decisão, às vezes o marido pressionando a esposa para uma decisão, às vezes os filhos, né, quando querem alguma coisa. Eu tenho 2 filhas, então eu sei bem, eu vejo isso toda hora, me pressionando, né? E eu aprendi uma coisa, eu não prometo nada. Eu falo, vamos orar, o Senhor sabe, né? Porque se eu prometo, eu tenho que cumprir. Então é uma manipulação. Se nós não tomarmos cuidado, nós entramos nessa manipulação e nos antecipamos à vontade de Deus. E o que Jesus está nos dizendo aqui é justamente o contrário. Quando você tiver uma necessidade, quando você tiver algo a fazer, o que você vai fazer? Você vai orar, você vai entregar essa necessidade nas mãos do Senhor e você vai esperar do Senhor qual é a decisão do Senhor, qual é o caminho que o Senhor está nos apontando, como que nós devemos então agir. E queridos, isso fica tão mais fácil, porque quando você tem que resolver o problema, quando você traz sobre você a responsabilidade de resolver o problema, isso traz uma ansiedade, isso traz uma inquietude. Quando nós entregamos nas mãos do Senhor, a gente tira sobre nós esse peso. Eu posso dizer isso na minha família, muitas vezes acontece com as minhas filhas, pai, mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu quero fazer aquilo. Eu falo assim, vamos orar, Deus sabe. Acabou, né? Porque ninguém quer discordar de Deus, ninguém vai discutir com Deus, né? Então a oração resolve muitos problemas, né? Então se você está ansioso, está inquieto, se é hora de vender, ou se é hora de comprar, se é hora de entrega nas mãos do Senhor, em oração, coloca e espera, Deus vai agir. Confie, tenha fé. Deus vai agir, Deus vai trazer algo, Deus vai trazer uma solução. E aí você vai experimentar o que é colocar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas sendo acrescentadas. Perceba isso que eu estou dizendo para vocês. Por que eu estou contando essa história do cérebro aqui para vocês? Porque muitas vezes nós não nos damos conta que quem está comandando é o nosso cérebro. A gente fala, eu estou comandando. Eu brinco, né? Como se o cérebro fosse algo à parte de nós. E muitas vezes ele comanda. A nossa alma, que é o desejo, ela está comandando a nossa vida. E nós não estamos nos dando conta disso. E nós precisamos voltar, sujeitar a nossa alma ao Espírito de Deus para cumprirmos a vontade de Deus. Seguindo aqui, o terceiro ponto sobre essas raízes da ansiedade. O primeiro foi materialismo, o segundo foi manipulação, e o terceiro ponto é a indecisão. Muitas vezes a indecisão nos traz essa ansiedade. A indefinição nos traz ansiedade. Quando no versículo 24, que eu mencionei ainda há pouco, que Jesus fala, não é possível servir a 2 senhores.
Porque você vai agradar um e desagradar o outro, ou você vai desagradar o outro e agradar um? O que significa isso? Muitas vezes, queridos, a nossa ansiedade está na indefinição que temos sobre o que temos que fazer, ou quem devemos servir. Se a nossa entrega ela é parcial, isso vai nos trazer uma ansiedade. Quando a nossa entrega é total, nós vamos ficar muito mais livres e à vontade para servir a Deus. Então, notem que se você tem alguma dúvida no seu coração, e aí é uma coisa muito pessoal, eu não quero, obviamente, julgar ninguém aqui, mas a palavra fala que eu tenho que julgar a mim mesmo. Quando nós vamos lá na ceia, tomar a ceia, Paulo nos ensina lá em Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que significa isso? É que nós temos que verificar conosco mesmo. Quem é o foco? Qual é o foco da nossa vida? Onde nós estamos focados? E aí, isso nos traz, então, uma definição, se estamos 100% com Jesus, ou se não estamos 100% com Jesus. Amém, queridos? Então, esse é o terceiro ponto. Vamos tomar cuidado para não deixarmos essa indefinição, ficar em cima do muro, tomar conta da nossa vida. Vamos focar naquilo que é o reino de Deus. Vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E não vamos deixar com que as coisas desse mundo nos opaquem, nos tire a questão da onde tem que estar o nosso foco, de como devemos servir, de como devemos seguir no reino de Deus. Por fim, queridos, eu quero aqui, agora já caminhando para a parte final da palavra, eu quero trazer alguns outros pensamentos aqui para vocês. Como vencer a ansiedade, né? Como que nós vamos vencer essa questão da ansiedade e da inquietude? Primeiro, decida para você, no seu coração. Lembra que no começo da palavra, eu perguntei para vocês, onde está o foco? Lembra? Onde está o foco da sua vida? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Aliás, uma afirmação aqui para vocês. Decida o que realmente tem valor para você. O que realmente tem valor para você? Você precisa decidir isso no seu coração e na sua mente. O que é mais importante para você? Se essa resposta não estiver clara para você, isso te causa ansiedade. Se você não conseguir responder claramente que o que tem mais valor para você é Jesus, às vezes você pode falar isso da boca para fora, mas muitas vezes o nosso coração não tem essa resposta precisa. Hoje, queridos, eu vou orar daqui a pouco, por você e por mim, para que essa resposta nossa seja uma resposta definida, seja uma resposta afirmativa, seja uma resposta comprometida e completa e integral. O que realmente tem valor para você? Qual é o ponto principal da sua vida? Se você consegue responder que é Jesus, você já está deixando a ansiedade. Agora, se você começa a pensar no aluguel, na comida, no trabalho, no desemprego, essas coisas começam a ser mais importantes, a ansiedade vem. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter para vencer a ansiedade é ter clareza do que realmente tem valor para nós. E Jesus nos ensina que o que mais tem que ter valor na nossa vida é o reino de Deus e a sua justiça. É a pessoa de Jesus. Seguindo aqui, qual é o maior tesouro da sua vida? O reino de Deus. Tem que ser o reino de Deus. Se o maior tesouro da sua vida, faça essa pergunta para você também. Qual é o que você mais quer? Qual é o teu desejo número 1? É um carro, é uma casa, é casar, é ter uma faculdade, é ganhar muito dinheiro? O que está na tua lista de desejos? Na tua lista de desejos, qual é o item número 1 da tua lista de desejos? Jesus, ele nos ensina, o reino de Deus deveria ser, o governo de Deus, a autoridade de Deus, precisa ser, queridos, a coisa mais importante na nossa vida. E nós estamos num momento que não vamos reclamar pelo momento que estamos vivendo, de pandemia, de Covid, de crises. Vamos agradecer a Deus, porque é esse tipo de momento que nos força a decidir, a definir onde está o nosso foco. Quando está tudo indo muito bem, isso pode ficar muito diluído, porque as coisas estão indo bem.
E nós agora, nesse momento de pandemia, nós somos confrontados com uma palavra como essa, por exemplo, de hoje. É momento, queridos, de nós tirarmos essas arestas, eventuais pensamentos, eventuais dúvidas que pairam eventualmente na nossa cabeça, eventuais inquietações, eventuais dificuldades. Hoje, aqui, agora, é o momento de definirmos de novo, de revisarmos a nossa entrega a Jesus, o nosso batismo a Deus, de tal forma que nós passemos a viver novamente, de forma integral, o reino de Deus, buscando o reino de Deus e a sua justiça. Como viver isso que eu estou dizendo no dia a dia? E aqui eu estou concluindo, agora é para valer, tá? Eu estou concluindo, depois eu só vou fazer a oração. Como nós fazemos isso no dia a dia? Um exercício prático, sem murmuração. Está lá no versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos. Isso quer dizer o quê? Muita reclamação. Muitas vezes, o nosso dia a dia, aquilo que toma conta da nossa boca, não são palavras de fé, mas são palavras de reclamação. E nós temos que tomar cuidado com isso. Então aqui é uma questão prática, uma ordem prática de Jesus. Não fique falando essas coisas. Não fique falando assim, e agora? Estou desempregado, e agora? O que eu vou fazer? Não faça desse jeito. Não reclame, e agora? Acabou o feijão. O que vamos comer hoje à noite? Não faça isso. E agora? Acabou o dinheiro do ônibus, como é que eu vou trabalhar amanhã? Não faça isso. Não reclame, não murmure, não comente a coisa negativa. Pelo contrário, faça o contrário. Agradeça a Deus pelo que você tem e coloque a tua petição em oração diante do Senhor. Não é problema fazer isso. Fala assim, o Senhor proverá. O Senhor, amanhã é outro dia, amanhã o Senhor vai prover. Hoje, obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por esse café da manhã. Obrigado, Senhor, por essa água. Obrigado por esse pão. Não tem a manteiga, mas obrigado pelo pão. Se não tem pão, não tem a manteiga, obrigado pelo cafezinho. Se não tem o pão, não tem o cafezinho, obrigado pela água. Agradeça. Aprenda a agradecer a Deus. Eu tenho uma história aqui que eu já contei, mas só para exemplificar, eu gosto dessa história. Uma pessoa do bem, que coloque... É uma história. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Ele estava com câncer. E, obviamente, ele queria ser curado do câncer. Só que cada dia que passava, ele ia perdendo mais cabelos por conta do tratamento. E aí teve um dia, já no final do tratamento, ele tinha só 3 fios de cabelo. E aí ele falou, puxa, que legal. Ele acordou de manhã, olhou no espelho, viu 3 fios de cabelo na cabeça dele. E ele falou, que legal, hoje eu vou poder fazer um penteado tripartido. Eu vou pentear um para a esquerda, um para a direita e um para trás. Olha só, ele estava vendo bênção naquilo. No outro dia, ele só tinha 2 fios de cabelo. E ele falou, olha que legal, hoje eu só tenho 2. Eu vou dividir no meio. Dividir um para a esquerda, outro para a direita. No outro dia, ele só tinha 1 fio de cabelo. E ele disse, hoje eu vou pentear para trás. E penteou o único fio de cabelo para trás. E no outro dia... não tinha fio de cabelo nenhum, estava careca. Ele olhou no espelho e falou, glória a Deus, não preciso mais me preocupar em como pentear o cabelo. Então, queridos, isso é uma historinha simples, mas que mostra que tudo que você for fazer, você pode ver o lado bom. Você pode ver louvor, você pode dar graças a Deus por aquilo. E nós trazemos isso para o nosso dia, de não murmurar, de não reclamar, mas agradecer a Deus por tudo que acontece, por pior que aos olhos humanos possa parecer, mas tenha um coração grato a Deus, tenha uma palavra de ânimo. As pessoas que estão ao teu derredor, elas ficam, você transmite o reino, você transmite o amor de Deus, porque as pessoas muitas vezes saem edificadas por conta de uma palavra, de um louvor, de um elogio que você traz. Amém, queridos? Então essa é a reflexão do dia, não andarmos ansiosos por nada nesse mundo, colocar a Deus em primeiro lugar em tudo que fazemos, e nós vamos ter uma vida mais tranquila, uma vida mais alegre, e vamos ter muito mais graça para transmitir o amor de Deus ao nosso próximo, aquele que estiver perto de nós. Eu quero convidar você agora a curvar suas cabeças, eu vou fazer uma oração, e daqui a pouco eu vou passar aqui para o Valdir vai fazer o encerramento, vai fazer a oração pelos enfermos.
né? Vocês estão fazendo a lista, o Valdir já está se preparando aqui, mas eu quero orar por você que ouviu essa palavra, e em oração, tanto eu quanto você que está aí do outro lado, possamos colocar a nossa ansiedade, a nossa angústia diante do Senhor em oração, para que o Senhor cuide de nós como tem cuidado, em nome de Jesus. Pai Santo, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia, por essa palavra que o Senhor nos permitiu ter aqui nesta manhã. Quero te agradecer por essa live, te agradecer pelos irmãos, pelas pessoas, pelos amigos que estão assistindo essa live, Senhor. Pai, nós colocamos sobre Ti nesse momento, sobre o Seu Filho Jesus, toda a nossa ansiedade. Tudo aquilo que nos preocupa, que nos inquieta durante os dias, sobre o que comeremos, ou beberemos, ou vestiremos, como será o dia de amanhã, como vai ser. Nós entregamos a Ti agora em nome de Jesus, porque nós temos crido que o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós em todos os sentidos. E nós temos uma promessa muito maior do que as coisas dessa vida e dessa terra. Nós temos a expectativa, a esperança em Cristo Jesus, de vida eterna, na glória, onde o Senhor Jesus está nos preparando morada. E nessa fé que nós oramos, Senhor, tira de nós todo pensamento negativo, tira de nós todo pensamento de reclamação, tira de nós, Senhor, toda murmuração. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade sobre as nossas vidas, para tocar os nossos corações, para que nós deixemos as coisas negativas para trás, deixemos as coisas desse mundo para trás, as preocupações, a ansiedade, e que o Senhor possa trazer no nosso pensamento, o pensamento correto, o pensamento de Jesus, o sentimento de Jesus sobre as nossas vidas. Eu oro pela vida desses meus irmãos que estão assistindo agora, que possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito, que possam ter atitudes de cristãos verdadeiros, que possam mudar a decisão, a atitude, o pensamento, e exterminar de vez do nosso meio qualquer tipo de reclamação, qualquer tipo de comentário negativo, e possamos trocar isso pelo louvor, pela glória a Ti, pelo coração grato, por tudo aquilo que o Senhor já nos deu, principalmente, não pelas coisas desse mundo que muitas vezes o Senhor nos dá. Nós sabemos que o Senhor nos dá coisas, bens, bem-estar aqui na terra, mas o mais importante, o Senhor nos deu em Cristo Jesus, que é o perdão dos nossos pecados, a remissão dos pecados, uma vida eterna com Cristo Jesus, nos adotou como filhos. O Senhor hoje não nos chama mais somente de criaturas ou de escravos, mas o Senhor nos chama de filhos, e nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, pelo Teu infinito amor, pela Tua infinita paciência para conosco. Obrigado pela vida de Jesus, obrigado pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, e para a Tua glória, Senhor. Amém, amém e amém. Valdir?